Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus queridos, por favor, se assentem, por favor. Glória a Deus. Enquanto eles preparam aqui, eu quero agradecer já de antemão meu amigo pastor Robério, que é corajoso. Ele me ligou ali fazendo o convite para estar aqui ministrando mais uma vez a palavra. Eu disse: pastor Robério, eu só tenho um problema, eu não sei pregar. Eu gosto de pregar na praça, irmão. Eu gosto de pregar na rua. Na praça eu prego 3 horas, dirijo um culto 3 horas, debaixo da graça de Deus. Mas quando se trata de ministrar a igreja, até porque, né, pastor Robério, é um povo que o Senhor tem alimentado através da palavra, ensinado o verdadeiro caminho da vitória, que é o caminho da obediência à palavra e o caminho da oração. Se a igreja seguir aquilo que o pastor Roberto vos tem ensinado, eu tenho certeza, como está escrito na palavra, vocês comerão o melhor dessa terra e a glória vos aguarda. Amém, amados? Há um versículo na Bíblia que diz que ninguém despreze o dom de Deus que é em ti. Verdade é que cantar não se trata de dom, irmãos. É um talento. Mas através desse talento, Deus manifesta a sua glória. E como eu não sou bobo, eu não quero ser como aqueles personagens da Bíblia, que a Bíblia vai dizer que um recebeu 10 talentos, o outro recebeu 5, e teve um que recebeu 1. Né, irmãos? Eu não quero ser como eles, mas eu fui agraciado por Deus, assim como os demais irmãos que aqui me antecederam, com um talento. Eu sempre costumo dizer, pastor Robério, eu era, dentre os meus irmãos, o mais improvável de ser pastor. Porque eu comecei ali, onde está aquele moço, na época ainda do tape deck. Os mais antigos sabem o que é isso, né? Se falar fita cassete, alguém vai pensar: será que está me xingando? Mas os mais antigos sabem o que era isso, né? Quando eu colocava o playback para tocar aqui, passava do ponto. Pense numa dor de cabeça. Pense. Você ri, Jaque, porque não era você que estava operando o som lá. Se fosse você, você ia chorar. Mas eu quero deixar no altar do Senhor um louvor. E eu trouxe um louvor bem antigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui está melhor, assim está jóia. Que tem levitas, tem um grupo de louvor, tem um pastor que louva, né, pastor Roberto? E eu fico feliz quando eu te vejo, porque nós temos alguma semelhança, né? Eu estou precisando, para ficar mais idêntico. É que eu sou um pouco teimoso, pastor. Só não tem volume aqui, tem? Agora sim. Se você já sabe, você vai cantar comigo. E se você não sabe, você vai aprender. E se você quiser ouvir de novo, você entra lá na internet depois, quando chegar em casa, e coloca: viverei, viverás. No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar o
você, eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverá. E você que anda neste mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverá. Na 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 na. Diga assim, ó, Deus ama você, canta. Deus ama você, eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverás, viverás. E você que anda neste mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverá. Na 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 na. Aleluia, Deus abençoe. Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu agora fiquei indeciso. Esse é mais prático, mas eu gostei mais desse. Mas eu vou ficar com esse que é mais prático. Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos. Glória a Deus. Por favor, abram as vossas Bíblias. Livro de Êxodo, seu capítulo de número 14. A partir do versos 1. Quero agradecer o presbítero Cláudio, que de bom grado aceitou meu convite para estar aqui. Ele ia para os Estados Unidos, mas quando eu disse eu vou na igreja do pastor Robério, ele ligou lá e disse cancele o voo. Eu aprendi com o senhor só para descontrair. Glória a Deus. E o jovem Mateus é um jovem que chegou em nossa congregação, em nosso ministério. Ele tinha muita vontade de tocar um instrumento, não sabia nada de música. E nós temos ali um irmão por nome de Alexandre. E ele disse: pastor, por que a gente não abre uma escola de música para dar aula gratuita? Quem quiser aprender algum tipo de instrumento, a gente vai dar aula. E os irmãos sabem, né? Quando se fala desse tipo de coisa gratuita, então tem um ditado que diz: de graça até injeção de ar na testa. Já viu esse ditado? E aí veio uma boa parte da igreja. Um eu quero aprender teclado, outro quer aprender bateria, outro contrabaixo, outro violão. Veio aquele montoeiro de gente. E quando vão enfrentando as dificuldades, foram saindo. E de todos da escola de música, vingou o Mateus. Ele aprendeu violão. Aí ele começou a perceber que o pastor toca violão e vira e mexe falta baixista na igreja. Aí ele disse: se o senhor me der oportunidade, eu quero aprender contrabaixo.
Ele está engatinhando, viu, irmãos? No contrabaixo. Aí tocou comigo assim na semana passada. O baixista faltou. Aí ele tocou comigo e disse: a gente vai tocar de novo na igreja do pastor Robério, só para matar aqueles que têm mais ou menos a minha idade. Para você matar, sabe? Eu creio que hoje você matou a saudade daqueles tempos. 37 anos, quando eu ouvi esse hino, já era antigo. Mas é tão bom, né, irmão, a gente relembrar algum hino que marcou as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então Deus abençoe Mateus. Quero louvar a Deus também pela vida do Melk, que tem muito nos auxiliado ali, no tocante ao som. Minha esposa está amando, acho que a gente vai trocar. O senhor vai para lá, que a igreja é maior, e a gente fica aqui, porque o som está na altura que ela gosta. Glória a Deus. Meus irmãos, livro de Êxodo, capítulo 1, capítulo 14, a partir do verso número 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampe diante de Pi-Harote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis ao campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecei o coração de Faraó, para que os persigas, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugira, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isto, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitões sobre eles todos. Irmãos, é uma leitura um tanto que extensa, mas eu acredito que eu não estou falando a um povo que não conheçam a respeito dessa história. E o que eu trago para vós nesta noite, da parte de Deus, já de antemão, é dizendo que o Deus o qual nós servimos é um Deus de livramento, é um Deus de providência, é um Deus que cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Mas eu quero, antes de ministrar a palavra de Deus, eu quero trazer à memória a história desse personagem que vai, no decorrer desse texto, se tornar o personagem coadjuvante dessa história, Moisés. Todos os irmãos sabem a respeito da história de Moisés. O povo hebreu, por desobediência a Deus, são levados como escravo para servir, aleluia, nos dias de Faraó. E nos dias de Faraó, o povo de Israel, o povo hebreu, ali estavam sendo castigados por desobediência ao Deus que dissera a Abraão que faria dele uma grande nação. E ali estava a promessa de Deus, um povo numeroso, mas agora se encontravam escravo, fabricando tijolos, produzindo ali no Egito. E surge uma ordenança, por precaução, que todos que nascessem filhos da Hebreia,
que fosse do sexo masculino, havia uma ordem para que matassem. Mas o texto vai dizer, a Bíblia vai nos dizer, que as mulheres hebreias, elas eram muito rápidas, elas usavam de estratégia. E quando o menino Moisés nasce, quando o menino começa a choramingar, a mãe de Moisés vai ficar preocupada, porque se descobrisse que ele era filho de uma hebreia, a ordem era matar ao fio da espada. Glória a Deus. Meus irmãos, e a Bíblia vai dizer que a mãe de Moisés, prezando pela vida do menino, vai colocar ele em um cesto betumado, solta no rio, aonde a filha de Faraó estava se banhando. E a Bíblia vai dizer que a irmã de Moisés o seguia de longe, de acordo com aquele cesto ia sendo levado pelas correntezas daquelas águas. A irmã de Moisés ou ia seguindo e o acompanhando. Quando de repente a filha de Faraó, que estava se banhando naquele rio, ela escuta o choro daquela criança naquele cesto. E quando traz aquela criança, a filha de Faraó, ela se apaixonou pela criança. Irmãos, este Deus, ele é estrategista. Ele faz com que as coisas surjam do nada para fazer algo grande na vida de alguém. O povo de Israel estava escravo no Egito. Cumprindo-se o tempo de Deus dar o refrigério ao povo, surge Moisés e cai na graça da filha de Faraó. E quando a filha de Faraó, ela vai dizer uma frase como: a gente precisa de alguém. Aí surge quem? A irmã de Moisés. E diz: olha, eu conheço uma que pode criar. Irmã, a mulher era mãe da criança de Moisés. Ela recebe um salário para cuidar do seu próprio filho. E quando ele cresce no palácio do rei, ele vai ser aquele que Deus vai usar para dar livramento ao povo hebreu. Aleluia. Irmãos, tem umas histórias na Bíblia que a gente para e realmente a gente vê a mão de Deus sobre aquela história. Aleluia. Quem aqui não já vivenciou um milagre da parte de Deus, que você vai dizer assim: olha, eu pude perceber que foi a mão de Deus, foi Deus que fez isso. Aleluia. E agora Moisés, certa feita, ele contempla uma discussão entre um egípcio e um hebreu. E Moisés entra naquela questão e acontece um fato, que Moisés acaba tirando a vida daquele egípcio. Irmãos, aleluia. Ali estava alguém que era filho da origem, era dos hebreus, e no seu peito, no seu coração batia amor pelos seus patriotas. Por isso que Moisés investiu contra aquele egípcio e tirou a sua vida, defendendo ali aquele hebreu. Cumprindo-se o tempo, todos sabem a respeito das pragas, como Deus usou para quebrar o coração de Faraó, para que ele deixasse o povo ir, para que ele desse a liberdade ao povo. E aqui nesse texto vai dizer que ele permite, e quando ele permite ir, bate o arrependimento no coração de Faraó. A ficha cai e ele disse: e agora?
Quem vai produzir os tijolos? Quem vai preparar a palha para fazer o tijolo? Aleluia! E bate o arrependimento. Então o texto vai dizer que Faraó manda que prepare seus carros, os seus cavalheiros, e sai em caos do povo, o povo hebreu. Aleluia! Mas eu não quero me ater muito a esse ponto. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no momento mais cruciante da história de um povo que estava fugindo, voltando para a sua terra natal. E nós vamos ver a mão de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus, dispensando os seus cuidados para aquele povo, durante o dia havia uma nuvem que protegia aquele povo do sol causticante do deserto. Mas à noite Deus dispensava uma coluna de fogo para aquecer aquele povo e para iluminar o caminho por onde eles haveriam de caminhar. Irmãos, este Deus, Ele é maravilhoso. É um Deus, irmãos, que eu sempre vou dizer, Ele cuida de mim, Ele cuida de mim. Nos mínimos detalhes Ele também cuida de você. Aleluia! Hoje aqui alguém ministrou uma palavra, Deus trazendo a igreja para uma reflexão. Ei, não sei quanto tempo você está na casa do Senhor, não sei quanto tempo você está servindo a Deus, eu não sei, mas Deus já te convidou nessa noite a fazer uma retrospectiva, uma reflexão de onde você estava e hoje aonde você está, como você estava lá e como você está hoje na presença de Deus. Eu digo sem sombra de dúvida, com certeza você está muito melhor do que quando você estava lá, distante de Deus. Aleluia! E foi Deus que com sua mão poderosa os guiou até a presença dEle. É por isso que você está aqui. Aleluia! E no meio dessa trajetória, os perigos do deserto, Deus cuidando do povo, Deus velando pelo seu povo. E eles chegam diante de uma situação que agora parece que eles estavam, pastor Robério, encurralados. Não havia agora por onde aquele povo escapar. É aí que eu quero chegar. A abertura do Mar Vermelho. Eu acredito que foi um dos maiores obstáculos. É quando Deus manifesta com a sua mão forte o seu poder para mostrar para aquele povo que Deus é Deus e com Deus não se brinca. Aleluia! A Bíblia vai dizer que o povo chega diante daquela situação. Dos lados, rocha, à frente o mar, atrás os soldados de Faraó, o exército de Faraó. Irmãos, também podemos observar a situação de Moisés conduzindo aquele povo. Irmãos, eu sempre digo, às vezes eu digo lá em casa, irmão, coisa difícil é cuidar de gente, irmão. Eu não sei se eu disse aqui uma frase uma vez. Eu aprendi com um pastor muito experiente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Ele sempre dizia essa frase: se gente fosse gente, gente não fazia o que gente faz. Você entendeu? Né, pastor Roberto? Tem hora que a gente fica assim, meu Deus, como é que pode? A gente se doa, a gente dá a vida, e quando a gente pensa que vai ser recompensado, aí vem o presente do desprezo. Ei, mas Deus nos chamou, Deus nos capacitou, Deus nos deu uma estrutura, aleluia, ao ponto de poder entender e suportar, porque uma glória excelente nos aguarda. Oh, aleluia, glória a Deus. Se não fosse isso, irmão, já tinha chutado o balde, já tinha chutado o pau da barraca. É, irmão,
Tem hora que não. Irmão, quem nunca passou por isso, irmão? Se você nunca passou, Jaque, você cuida de gente também, não cuida, Jaque? É bom cuidar de gente, não é? Aqui na igreja, pelo menos, a gente cuida de gente que conhece a Bíblia. E lá onde ela trabalha, irmão, ela cuida de gente que se cumpre o que o pastor Joel dizia: se gente fosse gente, gente não fazia o que gente faz. Mas onde é que ela trabalha? A Jaque é uma gerente de uma das lojas da drogaria São Paulo. E quem gerencia a gente já sabe, né? Tem hora que tem que colocar os pinguinhos nos is. E aí, né, irmão? Ninguém gosta de ser chamado a atenção, ninguém gosta de ser advertido. Mas na igreja, quando o pastor adverte, diz: não, o pastor está me advertindo porque ele quer que eu vá para o céu. O pastor não quer que eu me perca. E assim foi com Moisés. Quando no deserto bateu algumas necessidades, olha o povo, povo bom, povo muito bom. Moisés, ó, lá no Egito, Moisés, irmão, tem alguém aqui que não gosta de cebola? Tem alguém? Pastor Roberto não gosta de cebola. Agora imagine o pastor Roberto não gostando de cebola, lá no deserto, dizendo para Moisés: Moisés, ó, porventura lá não tinha cemitério, Moisés, para você nos trazer, ó, Moisés, lá no Egito, irmão, tanta coisa boa, foram citar cebola e pepino. Lá tinha cebola, lá tinha pepino, e você nos traz para morrer nesse deserto, Moisés. Ei, mas é no deserto que Deus manifesta o seu poder. Aleluia. Eu não sei qual é o deserto que você está passando, eu não sei qual é a escassez que você está passando, mas eu profetizo de olho aberto e digo para você: abra a tua mão, porque no tempo de Deus a bênção transbordante, abundante e sacudida vai chegar para você. Aleluia. Ei, Deus não prova ninguém por nada. Quando Deus prova, ou quando Deus permite a prova, pode ter certeza, é porque alguém precisa ser aprovado por Deus. E quando Deus prova, e quando Ele aprova, Satanás sai da frente. Aleluia. Porque a alegria vai ser grande. Aleluia. O povo fazendo pressão, e Deus não vai falar com outro não, irmão. Deus, muitas das vezes, quando Ele quer tratar, pastor Roberto, Ele não vai tratar com o porteiro, Ele não vai tratar com a irmã do ciclo da oração. Ele vai chamar o líder e vai requerer alguma coisa. Vai dizer: eu quero que seja assim, eu quero que você faça assim. Ei, tem um ditado que diz: manda quem pode e obedece quem tem. Tem algum doido aqui? Se você acha que você é doido, eu vou lhe dar uma de 100. Se você rasgar, eu digo que você é doido. Ei, irmão, que a prova, se você quiser, se alguém se faz de doido, dê uma nota de 100. Se ele rasgar, pode dizer: doutor, dá atestado que ele é doido mesmo. Aleluia. Aí Deus vai perguntar para Moisés: Moisés, o que é que você tem na mão, Moisés? Moisés vai dizer o quê? Uma vara. Aí Deus vai dar ordem. Ó, olha Deus dando a ordem. Aleluia. O mar está à frente, ao lado rocha, atrás vem no encalço os soldados de Faraó, o exército. E Deus vai dizer: Moisés, toca nas águas. Ei, aleluia. Se você pela fé tocar nas águas, o mar vai se abrir. Aleluia. Não sei se eu contei aqui uma vez, mas se eu já contei, eu vou repetir. Na igreja tinha um irmão que era novo convertido, e o pastor já tinha muitos anos que era crente. E nós temos uma tendência, irmão, quando nós estamos muito tempo na casa de Deus, eu costumo dizer que é igual o casal que se apaixonou pela moça e vice-versa. Quando passa o tempo, parece que
dá a impressão que a gente não sente mais aquele amor, não é? Não é que não existe mais aquele amor, é que a gente se acostumou um com o outro. Então dá-se a impressão que aquele sentimento já não existe mais. Mesmo assim, é na vida de alguém que é crente e não faz reflexão de onde o Senhor te tirou, o que Deus já fez em sua vida, o que Deus está fazendo na sua vida. Aleluia. Aquele novo convertido, lendo as escrituras, ele leu a abertura do Mar Vermelho. E aí vai dizer que quando Moisés toca nas águas, não é? Forma-se duas paredes de água. O povo de Israel passa em terra seca. Aí vem o soldado de Faraó: se o povo de Israel passou, a gente vai passar também. E eles estavam diante de uma armadilha preparada por Deus, porque Deus tinha falado: olha, esses soldados, estes exércitos que agora vocês estão vendo, nunca mais vocês vereis. Deus havia falado, irmão. Mas os soldados, o exército entrou. Quando eles estavam, irmãos, no meio do mar, no meio do caminho, atravessando o mar, eu acredito que se fechou de lá para cá e se fechou de lá para cá. E onde é que o povo estava, irmão? No meio. Até hoje estão procurando os corpos. Morreu todo o exército de Faraó e seus cavaleiros. E aquele irmão, quando ele leu esse texto, diz que ele ficou maravilhado. Sabe, o crente do primeiro amor, sabe? O crente no primeiro amor é uma benção. Tudo que ele lê na Bíblia, ele crê plenamente. E ele começa a aplicar na vida dele. E esse irmão leu, e ele ficou maravilhado com a abertura do Mar Vermelho. E todo dia, quando terminava o culto, aquele irmão, pastor Roberto, acho que aqui deve ter algum irmão assim, sabe? Deve ter algum irmão assim. Ele chegava para o pastor da igreja e dizia: pastor, eu estava lendo a Bíblia, pastor, como Deus é poderoso, pastor. Aí o pastor perguntou: sim, irmão, Deus é poderoso, mas o que se trata? O que você encontrou na Bíblia? Pastor, eu estava lendo a abertura do Mar Vermelho, pastor. Aquele mar imenso que matou todo o exército de Faraó. É, irmão, Deus é poderoso. Passou o outro culto, o irmão veio: pastor, eu estava meditando, pastor, no texto da Bíblia. Aí o pastor pensou: ele deve ter aí encontrado um outro texto, um outro milagre, um outro prodígio que Deus fez, algo muito grande que Deus fez. Ele disse: pastor, eu estava meditando na abertura do Mar Vermelho, pastor. Pastor, Deus é mais poderoso do que eu imaginava, pastor. Aquele mar imenso, aquele grande exército, e Deus matou a todos, pastor, não sobrou um. E foi decorrendo os dias, e aquele irmão chegou a um ponto que o pastor já começou a ficar abusado, né? Sabe aquele irmão que você dá para ele cantar o hino da harpa, e todo dia ele canta o mesmo, sabe? Não sei se aqui tem, na minha igreja tem. Vamos ouvir o irmão, vamos cantar o hino 3 da harpa cristã. Passa um mês, vem irmã de novo, vamos cantar o hino 3. Já viu? Aqui tem assim. Não, eu quero cantar o 15. Chega a semana que vem, você dá a oportunidade, irmão, vamos cantar o 15. Aí você fala assim: de novo? Só que, irmãos, nós precisamos entender que se a pessoa louva o mesmo louvor, é porque tem um algo ali que fala com ele. E o pastor disse: não, eu tenho que dar uma amenizada no irmão aí, para ver se ele muda o capítulo, para ver se ele lê um outro texto da Bíblia. Ele se maravilha porque tem tantos milagres inseridos na Bíblia, coisas grandes que Deus fez. Aí quando terminou o culto, o mesmo irmão se aproximou do pastor: pastor, pastor, eu fui meditar, pastor. Deus é muito mais poderoso, pastor. Foi, irmão, onde é que está o milagre? Pastor, a abertura do Mar Vermelho. Aí o pastor disse: não, eu tenho que dar uma injeção aí para acalmar um pouquinho o irmão, né? Ver se ele, né? O pastor já estava meio que abusado. Aí o pastor disse: irmão, vem cá,
Na realidade, irmão, é tipo assim, não é assim como você imaginava, irmão, sabe? O Mar Vermelho não era assim. Você conhece um riachozinho, um riacho que foi criado lá nos interior, conhece, né? Um riachozinho, aquela águazinha que corre ali, a irmã Rio, né? Ela conhece o riacho. Aquele córregozinho. Aí o pastor tentou acalmar aquele irmão, disse: não, irmão, não era bem assim, não era aquele mar imenso como você imagina. Aí o irmão disse: e era, pastor? Eu pensava que era um mar grandão, pastor, sabe? Porque para matar um exército inteiro, eu achava que era um mar muito grande e era muito fundo. Não, irmão, era não. Aí o irmão baixou a cabeça, saiu meio cabisbaixo. Aí o pastor: acho que agora ele vai dar um pouco de sossego, né? Quando chegou no outro culto, o irmão chegou mais alegre do que as outras vezes, sapateando, pulando, tipo aquele que pentecostal quando sente a glória, sabe? Que marcha. Voltou alegre: pastor, como Deus é poderoso, pastor. Aí o pastor disse: olha, agora acho que ele encontrou um outro milagre. Mas conte a bênção, irmão. Pastor, eu estava meditando na abertura do Mar Vermelho. Pastor disse: não, de novo não. De novo não. Pastor, eu imaginava, sabe, pastor, um mar muito grande, muito fundo. E o senhor disse para mim que era um riachozinho, um córrego. Então, pastor, se não era um mar como eu imaginava, Deus matou aquele exército grande somente num córrego. Então Deus é mais poderoso do que eu imaginava, pastor. Ei, resumindo, ninguém pode roubar a alegria de um cristão verdadeiramente nascido de novo. Ei, essa água é para mim, pastor. Gostei da taça. A taça é brinde? É não? Tem que deixar. É brincadeira. Meus irmãos, às vezes, no início da nossa fé, nós trabalhamos muito e às vezes produzimos pouco, porque nos falta a sabedoria, o entendimento. Mas Deus, independente do seu conhecimento, Deus usa a cada um assim como cada um é. Só que no decorrer da caminhada, Deus vai nos dando estratégia, Deus vai nos dando sabedoria. E aí, muitas das vezes, nós trabalhamos menos e produzimos mais. Você quer ver uma coisa? Eu sei que o pastor Roberto trabalha com transporte, é isso? Trabalha com transporte? Eu também trabalho. Às vezes eu me matava para ganhar R$10. Hoje eu ganho R$10. Eu não sou nem uma língua. Eu não sou nem uma língua, nem a língua, irmão. Sabe por quê? Porque a gente vai adquirindo experiência. Então, se você está aqui hoje, você é um novo convertido. Ei, aqui tem escola dominical, pastor? Tem escola? Não tem, né? Mas tem, deve ter culto de ensino. Não tem escola dominical, mas tem um culto de ensino. E no culto de ensino, automaticamente o pastor, ele ensina alguma estratégia, ou algumas estratégias, para que você venha a ser uma pessoa bem-sucedida no evangelho e na vida profissional. E assim como esse irmão, quem não já cometeu tal tipo de coisas, irmãos? Eu vou contar a experiência. Assim que eu me converti, eu precisava de que Deus fizesse algo na minha vida. E eu aprendi que o jejum quebra cadeias, correntes. Jesus mesmo, ele disse que tem caça de demônio que só sai com jejum e oração. Eu não sabia jejuar no início da minha fé. Embora hoje, pastor, essa palavra, quem sabe, alguns não sabem nem o que quer dizer. Jejum, que é isso? Eu não vim aqui ensinar ninguém, irmãos, mas tem momentos que a palavra nos leva para que você possa despertar. Está enfrentando dificuldade? Está orando? Não está resolvendo? Ei, lança-te num propósito maior. Mistura jejum e oração.
eu duvido se as portas não vão se abrir. Aleluia. Vou dar um exemplo. Meu pai já dorme no Senhor. Já estou encerrando, viu, pastor Roberto? Eu disse para o senhor que eu não sabia pregar, mas eu sei dizer que Jesus é bom. Meu pai já dorme no Senhor. Meu pai era analfabeto e tinha uma dificuldade de entendimento. E quando minha mãe aceitou o evangelho, meu pai xingava os crentes. Principalmente, já viu falar das irmãs do coque? Já viu falar? Aí as irmãs do coque ele não gostava muito não, porque as irmãs do coque era meia bruta, né? E meu pai se viu acometido de uma enfermidade que a medicina não conseguiu detectar qual era o problema do meu pai. Quando a medicina foi descobrir o problema do meu pai, já era tarde demais, já não tinha o que fazer. E mesmo na enfermidade, meu pai continuava com o coração duro. Um homem que, quando a gente pregava o evangelho para ele, ele zombava. Me lembro quantas vezes eu pegava o violão lá na sala da casa da minha mãe. Quando eu pegava o violão, ele me chamava de papagaio broco. Papagaio broco, para quem não sabe, lá no norte é um linguajar do Nordeste, né? Broco, quer dizer sem juízo. Ele xingava os crentes, ele xingava a igreja. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus não leva em consideração o tempo da vossa ignorância. E meu pai não conhecia ao Deus da palavra e nem a palavra de Deus. E ele agora se encontra enfermo. Com tudo isso, meu pai continuava com o coração duro. Ei, quem sabe tem alguém aqui que está passando por isso. Quem sabe você está querendo até parar de orar, porque dá-se a impressão que as coisas não mudam. Aleluia. E um dia Deus usou alguém e disse para mim: diga para a família entrar num propósito de jejum e oração, que Deus vai fazer a obra. Era uma campanha. Reunimos a família e combinamos. Passei à família o que Deus tinha falado a respeito da enfermidade do meu pai. Já tinha sido internado, mandado de volta para casa, sem um diagnóstico preciso da situação. E nós combinamos: fulano vai jejuar tal dia, até a hora que aguentar. Se aguentar o dia inteiro de jejum, pode jejuar o dia inteiro. Se não aguentar, jejum até meio-dia. Em especial pela salvação do nosso pai, que mesmo enfermo, continuava com o coração duro. Aleluia. Ei, eu estou falando de um Deus que honra propósitos. Aleluia. Eu estou pregando de um Deus que realmente, aleluia, Ele honra propósitos. Primeiro dia da semana, jejum. Segundo dia da semana, jejum. Terceiro dia da semana, jejum. Quarto dia da semana, jejum. E fomos intercalando um rodízio de pessoas da família consagrando, em especial pela salvação do meu pai, porque Deus havia falado para mim: a doença dele é para a morte, mas eu vou salvar. Aleluia. Ei, não sei o que está acontecendo na tua casa, mas ore e consagre ao Senhor. Deus ainda muda cativeiro. Aleluia. Mudou o cativeiro do povo de Israel, irmão, do povo hebreu. Aleluia. Quinto dia, sexto dia, sétimo dia. No sétimo dia tinha culto onde nós congregávamos. Terminou o culto foi uma bênção. E uma criança com 9 anos de idade, cheia de Deus, foi até a casa da minha mãe. Sabe quando os crentes estão alegres e vai um atrás do outro e quer todo mundo estar junto, tipo os discípulos em Atos dos Apóstolos. A Bíblia vai dizer que eles não queriam se separar, porque era bom estar ali, sentindo a presença de Deus. E ali, irmãos,
Aquela criança, quando chega lá na minha casa, aquela criança começa a pregar para o meu pai. Pastores pregaram para o meu pai. Irmãos pregaram para o meu pai. E agora Deus estava usando uma criança com 9 anos de idade. E meu pai, Deus fez assim, irmão. Aí meu pai disse, e eu gostei dele, e ela é bonitinha. O velho foi atraído pela beleza da criança de 9 anos. E ele começou a prestar atenção. Aí aquela criança começou a pregar. Eu me lembro como agora a mensagem dela. Meu pai se chamava Raimundo. Seu Raimundo, ó, Deus quer que o senhor creia nele. Se o senhor crê em Deus, o senhor acredita, seu Raimundo, que Deus pode te levantar desse leito de enfermidade? Ele disse, eu acredito. O senhor crê, seu Raimundo, que Deus pode fazer isso? Ele disse, eu creio. Aí ela disse, o senhor quer aceitar Jesus agora? Ele disse, eu quero. Cadeias caíram, correntes foram quebradas naquela noite. E Deus estava honrando o pacto que a família estava fazendo através, aleluia, do jejum. 7 dias. Todo mundo sabe que o número 7 é o número da perfeição de Deus. Deus cria todas as coisas em 6 dias. E no 7º dia, Deus descansa da sua obra. A semana tem 7 dias. Aleluia. Então o número 7 na Bíblia é um número bom, irmãos. Aleluia. Queridos, então eu falo de um Deus. Eu estou pregando um Deus que vocês conhecem e que Ele honra propósito. Se você está em um propósito, permaneça, porque no final do propósito Deus vai te honrar. Aleluia. Glória a Deus. Eu disse para o Senhor que eu não sei pregar, pastor. Eu não sei pregar, irmãos. Mas eu sei falar que Jesus é bom e o diabo não presta. Glória a Deus. Queridos, já estou encerrando, viu? Quero já agradecer mais uma vez Pastor Robério, realmente seu homem de coragem. A sua muito digníssima esposa, glória a Deus. E toda esta igreja. Ô Jaque, quando nós viemos aqui, o Léo ainda estava em uma cadeira de roda. Traz o Léo aqui, por favor. Eu não vou deixar ela falar, porque se ela falar, pastor, o culto vai terminar meia-noite. E vai dar trabalho para vocês secarem aqui. Vai ter que colocar um balde. Porque se ela falar do seu filho, o que Deus fez na vida dele, ela não chorar, não é a Jaque. Está aqui, irmãos. Esta criança, para a glória de Deus, que os médicos desenganaram. A medicina dizia que essa criança não ia. Ele ama o pastor, só que ele quer colinho. Ele gosta de ficar no colo do pastor. Essa criança, os médicos deram o diagnóstico. Ele sofria de uma doença rara. Seus irmãos, com a paz do Senhor, amém? O Leonardo, ele foi diagnosticado com uma doença rara, com 6 meses. Uma doença que era degenerativa. Os médicos diziam que ele não ia andar, que ele ia ser um vegetal. Quando a gente chegou ali no ministério, juntamente com o pastor Geraldo, o Léo não segurava nem a saliva dentro da própria boca. A gente tinha que colocar uns adesivos para ele poder fechar a boca e a saliva ficar dentro da boca. Não segurava os pescoços, não tinha força no seu tronco. E aí hoje a gente chegando aqui no ministério, o pastor tinha convidado a gente para estar aqui com ele hoje à noite. E a gente não tinha se atentado que era aqui, né? E aí quando a gente chegou e eu vinha comentando com meu esposo, a primeira vez que a gente veio aqui, o Leonardo estava numa cadeira de rodas. E o Senhor, Ele falava para a gente que o Leonardo ele ia sair daquela cadeira de rodas, que aquele diagnóstico não era para a morte, era para a honra e glória do nome do Senhor. E aí o Senhor já tinha falado para mim e para meu esposo, né? O presbítero Cláudio está ali no teclado. Que aonde a gente tinha ido com o Léo na cadeira de rodas, Ele ia nos levar novamente com ele andando, para testificar das coisas que só o nosso Deus faz. E aí, mesmo sem saber que a gente vinha aqui nesse ministério, o Senhor tinha nos convidado. E ainda ontem o nosso pastor falou assim: você vai lá? Eu falei, vamos. E quando a gente vinha aqui no caminho, o meu esposo falou: mãe, aquela igreja lá onde a gente foi com o Léo, você lembra? Que
que o Léo estava na cadeira e eu fiquei andando com ele na rua, na cadeira de rodas. E quando eu cheguei aqui, eu falei para o meu pastor, mais uma vez, hoje a palavra do Senhor se cumpre. Porque assim como o Senhor falou que ele ia andar, o Senhor falou que ele iria vir para dar testemunho. Então o Senhor está me dando essa oportunidade aqui essa noite para te dizer que eu não sei qual o problema que você tem. Talvez assim como aquele povo que estava à frente do Mar Vermelho, você recebeu um diagnóstico que parece impossível, assim como um dia a medicina diz, esse menino não vai andar, esse menino vai ser um vegetal. Mas ele veio aqui a pé, com as próprias pernas. Ele veio andando com as próprias pernas. Não porque eu sou boa, não porque o ministério do pastor Geraldo é bom, mas porque ele é poderoso. Porque tudo é para a honra e glória dele, amém? Meus irmãos, pode aplaudir o Senhor, irmãos, amém? Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Nós sabemos, né, pastor Robério, que não é lícito deixar a criança, né? Aqui não é parquinho, aqui é a casa de Deus, né? E a gente foi ensinado que as crianças não podem ficar andando na igreja, não é? E lá a gente também ensina. Só que eu digo, lá na nossa igreja, só tem uma exceção. Deixa o Léo correr. Deixa o Léo andar. Porque o Léo, aleluia, é um proclamador do que Deus pode fazer na vida daqueles que acreditam que Deus ainda faz milagre. As palmas lá, o Senhor Deus abençoe. Glória a Deus. Nosso Deus ainda é um Deus de milagre. Deus abençoe a vida do nosso pastor. Amém. Por esta boa palavra. Os irmãos que os acompanham. Amém. Por essa criança linda. Eu lembro dele aqui. Deus é um Deus que cumpre promessas. Amém. Ficamos felizes com tudo que o Senhor já falou. Com tudo que o Senhor fez nessa noite. Irmãos, só posso dizer uma coisa. Deus é bom. Amém? Queridos, vou deixar os recados. Domingo nós temos culto de manhã. Que horas? Culto de Santa Ceia, o primeiro domingo do mês. Amém? Temos um novo ciclo. E eu te espero aqui nesse domingo para juntos nós sentarmos à mesa, comemos o pão e bebemos o cálice do Senhor Jesus. Irmãos, não troque o culto, irmãos. É muito importante que andemos em propósito e em comunhão. Amém? Você que pode, esteja aqui conosco às 9 da manhã. Eu te espero para nós sentarmos a essa mesa poderosa de comunhão em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos. Queridos, sábado passado, nós tivemos a oportunidade de levarmos o café da manhã ali em Guarulhos. E foi muito bom, né, William? Foi muito bom poder fazer essa obra, poder estar na rua levando um café para os moradores. E nós retornando para casa, sobrejou alguns pães, né? E nós passamos em casa, completamos o café e fomos continuar nossa missão na rua. E aqui bem pertinho da gente, nós descobrimos um lugar, amém, carente, irmãos, de alimento, mas principalmente de amor. Crianças que precisam de abraços. E nós se comovemos com essa situação. E nós decidimos continuar ali, amém, um trabalho de evangelismo, mas não só de evangelismo, mas também de estender as mãos, um café da manhã, quando possível, né? Nós estendemos a mão com uma sopa. No final da noite está entrando o inverno, está chegando frio. Tinha criança ali que não tinha chinelo nos pés. E você acha que é longe? Não, irmãos, aqui em cima. E a gente percebeu como é simples, né? Doarmos um pouco do nosso tempo, que é muito corrido, para cooperar com quem precisa. Às vezes o meu filho tem 9 anos ali, eu uso sempre ele como exemplo, porque eu posso falar de mim. Não falta sapato, não falta roupa, a cama é confortável. E ver aquelas crianças ali, né, corta o nosso coração.
Às vezes a gente fala assim, vamos lá na África fazer a missão. Não, a África às vezes está 2 esquinas da sua casa. É só a gente querer fazer. Amém? Então estamos nessa missão. Foi um primeiro dia daquilo que o Senhor ainda vai fazer. Amém? Então vamos combinar, procure nossa irmã Amanda, nosso irmão William. Quem desejar, amém, estar conosco, nós vamos se organizar para estar ali levando a sopa nesse sábado. Amém? Só temos que ver a questão da hora. Amém? Porque sábado de manhã o pastor tem consulta, William. Amém? Mas a gente vai ver se consegue. À noite, né? Para nós podermos nos organizarmos para estar. Nem sempre o pastor, o senhor não vai. Bom, a diaconisa Amanda está ali, nosso irmão William está ali, diácono William está ali. Amém? Temos pastores, temos obreiros, temos ministros, e o pastor gostaria de poder contar com a igreja, porque igreja não é só pastor, igreja é um corpo. Amém? Então, em nome de Jesus, que nós possamos abraçar essa causa. Em nome de Jesus, irmãos que sabem cozinhar, aqui tem umas cozinheiras que é abençoada, irmãos. Meu Deus, não deixa a Kelly nessa missão de cozinhar sozinha, não. Ajuda a gente em nome de Jesus, tá bom? Se coloque sobre os seus pés, em nome de Jesus. Temos pedido de oração nessa noite? Sim ou não? Pelo João, amém. O João é o número 4. Às vezes eu me perco, irmão. Tem que contar pelos números. Qual que é, irmão? É o 1, o 2, o 3, o João é o 4. Amém, glória a Deus. Nossa irmã Ana, mãe do nosso irmão Rogério, continuamos em oração pela vida dela, amém, irmãos? Creio que o Senhor é o Deus que está cuidando, que o Senhor é o Deus que está provendo, mas a gente sabe que é difícil passar por esses dias de recuperação, de cirurgia, de pós-cirurgia, amém? Mas eu creio que Deus está abençoando a nossa irmã Ana, tão quanto nosso irmão Rogério, nossa irmã Carla, que estão ali cuidando dela também, em nome de Jesus. Mais alguém? Francisco, tem que anotar, passou de 3, me ajuda aí, senão eu vou orar só pelos 2 primeiros. O sogro do nosso irmão Anderson, amém? Vamos orar pela vida dele. O irmão do nosso irmão Melk ali também, já está em casa. Conta esse milagre para nós, em nome de Jesus, não deixa passar não, amém? Agradeço a presença, irmãos, poderosa aqui, eu amo essa família, está sempre no meu joelhinho ali, viu? Nosso irmão Wellington, pai, a mãe do nosso irmão Wellington também, amém? Deus abençoe a vida de vocês, vocês continuem sendo uma bênção em nome de Jesus, glória a Deus, amém? Vou ter que pedir de novo a minha colinha aí. Ana, Francisco, João, seu sogro? Fernando. Você tem um sogro chamado Fernando, tem um genro. Meu Deus. Mais algum, irmão? Raimundo Nonato. Seu Raimundo Nonato é um amigo nosso, irmãos. Está se recuperando, amém? De um AVC, sua esposa Francisca também. Todos na área da saúde, amém, irmãos? Nós já oramos e após a oração vamos dar a bênção em nome de Jesus. Pastor, mais uma vez, muito obrigado pela presença do Senhor, da esposa, da família, dos irmãos que o acompanham, amém? Em nome de Jesus. Concorde conosco nessa oração? Pai querido e santo, como igreja nós clamamos em oração, crendo, Senhor, no milagre, crendo, Senhor, que o Senhor é Deus que está aqui, ouvindo a nossa oração, mas também está lá, Senhor, com a nossa irmã Ana, com o nosso irmão Francisco, com o nosso irmão João, com o nosso irmão Fernando, Pai, com o nosso irmão Raimundo, com a nossa irmã Francisca, Pai, em nome de Jesus, Pai. O Senhor é o Deus de perto, mas também o Deus de longe. O Senhor é o Deus que ainda cura, ainda faz milagre e ainda prepara e leva para o céu. Pai, em nome de Jesus, ser conosco nesta noite. Nos permita, Senhor amado, assim, vivermos e
em tua presença, meu Deus amado, comemorarmos este milagre, Senhor, compartilharmos esta tua bênção, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já fez, Pai. Eu te peço que o Senhor Jeová Rafa, o Deus que cura, Senhor, visite estas almas, Senhor. Nós bem sabemos, meu Deus, que esse tempo muda, o frio chega, o inverno chega, e com eles vem, Senhor, diversas situações, Pai, mas que o Senhor seja o Deus que guarda debaixo das asas do Onipotente, Pai, nos livra de todo mal, Senhor. Guarda a vida do nosso querido Heitor, da nossa pastora Patrícia. Leva em paz também, Senhor, nossa pastora Bi, Senhor, nesta viagem. Que ela vá, mas que ela volte em paz também. Guarda a tua igreja, todos que aqui estão debaixo da sua bênção, Pai. Nos abençoa, Pai, por onde passarmos, em todos os caminhos que passamos e andamos, Senhor. Nos livra de todo mal, da bala perdida, do assalto, do acidente. Em nome de Jesus, ser conosco a sua presença, nos livrando e nos abençoando. Em nome de Jesus, amém. Pai querido, leva cada um em paz para sua casa. Permita uma noite de paz, de descanso e de alegria no seio do seu lar. Assim eu te peço e abençoo em nome de Jesus. Cubra a sua cabeça, erga suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe e vá em paz. Em nome de Jesus. Um caminho